É interessante, de facto, ouvir essa questão sobre a música pós-colonial, não é? Porque, a priori, uma pessoa pode se questionar o que é de facto música colonial e o que é música pós-colonial, não é? Até porque a chamada música da época colonial também tem um histórico de mistura e de origens diversificadas, como a chamada música pós-colonial que se produz hoje em Portugal, fruto justamente da migração e da transmigração de povos por esse território plantado à beira-mar que hoje se chama Portugal. Por isso a mim me faz imensa confusão ter que se criar um caixote para colocar essa música produzida nos dias de hoje e a dos outros tempos, como se ela não tivesse sido produzida no mesmo território e fruto de experiências diversificadas de um passado e de um presente, não é? Que eu acho que não é nenhuma novidade andarem os povos a trocar experiências, a enriquecerem aquilo que chamam de cultura popular ou a cultura nacional, não é? Eu acho que é importante, em primeiro lugar, olhar para essa dimensão do que é a música em Portugal. Agora, os caixotes, isso acho que é um problema de quem precisa, de facto, colocar as pessoas num espaço que não é um espaço global, que não é um espaço total, e assim os coloca à parte e fora do chamado público geral. Eu próprio digo várias vezes que há uma questão fundamental. Qualquer artista, a sua maior ambição, seja nas artes plásticas, no cinema, na dança ou na música, sua primeira ambição é atingir um público global, não é atingir um público específico. Por isso essa ideia da música pós-colonial nos remete para uma dimensão de público específico que para mim é de todo discriminatório, porque a produção artística visa única e exclusivamente todas as pessoas interessadas nela.